O saguão principal do Copacabana Palace, a joia reluzente do Rio de Janeiro, brilhava sob a luz dourada dos lustres de cristal, que lançavam reflexos suaves sobre o chão de mármore polido, móveis de mogno escuro, tapetes persas de tons profundos e o aroma delicado de orquídeas misturado ao salgado da brisa marítima vinda da praia de Copacabana criavam uma atmosfera de luxo quase palpável. Era um lugar onde cada detalhe, desde o tilintar discreto das taças no bar até o murmúrio elegante das conversas, parecia orquestrado para justificar sua reputação de 5 estrelas. Hóspedes ilustres, de magnatas europeus a estrelas do cinema brasileiro, cruzavam o espaço com a confiança de quem pertence àquele mundo, enquanto os funcionários, impecáveis em seus uniformes brancos, moviam-se com a precisão de uma dança ensaiada. O som das ondas ao longe, filtrado pelas janelas amplas, adicionava um toque de serenidade, como se o mar estivesse em conluio com o requinte do hotel. Tudo fluía na mais perfeita harmonia, até que a porta giratória de vidro deixou passar um homem cuja presença, à primeira vista, não combinava com a grandiosidade do ambiente. Ele vestia uma camiseta azul marinho, calça jeans ligeiramente desgastada e tênis que já haviam visto muitos caminhos. Não carregava relógios de grife nem bolsas de couro reluzente, apenas uma mochila de lona surrada e um envelope pardo nas mãos. Seu rosto, marcado por linhas que contavam histórias de esforço e glória, exibia um sorriso tranquilo, quase despretensioso, mas seus olhos castanhos, atentos e penetrantes, revelavam uma dignidade natural. Quem o visse poderia pensar que era um entregador, talvez um turista perdido, mas ninguém naquele saguão imaginaria que se tratava de Cafu, o lendário capitão da seleção brasileira, o homem que ergueu a taça do Mundial 2 vezes e que naquele momento entrava no Copacabana Palace como seu novo proprietário, uma aquisição silenciosa que ele decidira manter em segredo até o momento certo. Cafu caminhava com passos firmes, sem pressa, atravessando o saguão com a mesma calma que exibira nos gramados, onde dominava a lateral direita com maestria. O envelope em suas mãos continha os documentos da compra do hotel, um projeto que ele vinha planejando há meses, movido pelo sonho de transformar aquele espaço num símbolo da hospitalidade brasileira, com raízes na alma calorosa do povo do Brasil. Ele não trazia seguranças, nem assessores, nem qualquer sinal de ostentação. Era apenas um homem de 54 anos, com o corpo ainda atlético, mas sem a aura de celebridade que costumava acompanhá-lo em eventos públicos. Seu objetivo era claro: entregar os papéis ao gerente e começar a conhecer o funcionamento do hotel como um observador anônimo, alguém que pudesse sentir a verdadeira essência do lugar sem a cortina de deferências que sua fama inevitavelmente levantaria. Ao se aproximar do balcão de recepção, ele parou diante de Daniela, uma jovem recepcionista de cerca de 25 anos, cujo uniforme impecável e cabelo preso em um coque perfeito transmitiam uma imagem de profissionalismo. Daniela, porém, era conhecida entre os colegas por sua postura altiva, reservando sorrisos calorosos apenas para os hóspedes que exibiam sinais claros de riqueza ou status. Seus olhos, maquiados com precisão, avaliavam cada pessoa que se aproximava, e naquela fração de segundo em que olhou para Cafu, ela já havia feito seu julgamento. A camiseta simples, os tênis gastos e a mochila sem marca a levaram a categorizá-lo como alguém irrelevante, talvez um entregador que havia entrado pela porta errada. Sem desviar os olhos da tela do computador, ela continuou digitando, os dedos movendo-se com rapidez enquanto ignorava a presença do homem à sua frente. Cafu esperou pacientemente, o envelope firme em sua mão, observando a atitude da recepcionista com uma mistura de curiosidade e serenidade. Após alguns segundos de silêncio, ele pigarreou suavemente e disse com uma voz grave e amigável: "Bom dia. Preciso falar com o gerente para entregar este documento. É importante e precisa de atenção imediata." Daniela parou de digitar, mas não levantou a cabeça. Seus lábios se apertaram numa linha fina, como se a interrupção fosse uma afronta pessoal. "Se é entrega, o senhor deve usar a entrada de serviço. Lá nos fundos", respondeu ela, com um tom seco que beirava a rispidez. "Este balcão é só para hóspedes ou pessoas com horário marcado." Sua voz carregava uma ponta de desdém, como se estivesse colocando Cafu num lugar que, para ela, era claramente inferior. No fundo do saguão, um casal de turistas alemães, sentados em poltronas de veludo, observava a cena discretamente enquanto tomava chá. João, o segurança postado perto da entrada principal, franziu a testa, percebendo a tensão, mas hesitou em intervir, acostumado a confiar no julgamento de Daniela.
Cafu, sem se abalar, manteve o sorriso leve e respondeu com calma. Entendo, mas este não é um documento qualquer. É sobre a administração do hotel. Será que a senhorita poderia chamar o gerente, por favor? Daniela finalmente ergueu os olhos, mas sua expressão era de impaciência mal disfarçada. Ela examinou Cafu de cima a baixo, detendo-se brevemente na mochila e no envelope, como se procurasse algum indício de legitimidade. Não encontrou nada que justificasse sua atenção. O senhor ouviu o que eu disse? Retrucou, elevando o tom. A entrada de serviço é para entregas. O gerente está ocupado com assuntos importantes. Se não é hóspede, por favor, saia ou vou chamar a segurança. Suas palavras ecoaram no saguão silencioso, atraindo olhares curiosos. Uma senhora idosa, que aguardava o elevador com uma mala de mão, virou-se para observar, enquanto um garçom parou de arrumar uma mesa para acompanhar a cena. Cafu permaneceu imóvel, o envelope ainda estendido, como se estivesse dando à recepcionista uma chance de reconsiderar. Eu insisto que este documento precisa chegar ao gerente, disse ele, com a mesma calma inabalável. É sobre a nova direção do hotel. Daniela soltou uma risada curta, quase sarcástica, que cortou o ar como uma faca. Nova direção? Repetiu, com um tom que misturava descrença e deboche. O senhor acha que vou acreditar que alguém como o senhor tem algo a ver com a direção do Copacabana Palace? Por favor, não me faça perder tempo. Ela gesticulou para João, que se aproximou com relutância, seus olhos indo de Cafu para Daniela, tentando entender o que estava acontecendo. Senhor, por favor, venha comigo, disse o segurança, sua voz hesitante, como se seu instinto o alertasse de que algo não estava certo. Nesse momento, Carolina, a recepcionista auxiliar, voltou de seu intervalo e se aproximou do balcão. Ela notou a tensão no ar, e ao olhar para Cafu, algo em seu rosto, talvez a serenidade ou os traços familiares, a fez hesitar. Daniela, o que está acontecendo? Perguntou, com um tom cauteloso. Daniela lançou um olhar irritado à colega. Estou lidando com isso, Carolina. Esse homem insiste em entregar algo que não é da nossa alçada. Já disse que é pela entrada de serviço. Carolina, no entanto, não se deixou intimidar. Ela olhou para Cafu, que a encarou com um leve aceno de cabeça, como se a encorajasse a agir. Posso ver o documento, senhor? Perguntou ela, estendendo a mão. Cafu entregou o envelope sem hesitar, enquanto Daniela cruzava os braços, claramente irritada com a intervenção. O que você está fazendo? Eu disse que estou resolvendo, exclamou Daniela, sua voz agora mais alta, atraindo ainda mais atenção. Carolina abriu o envelope com cuidado e começou a ler a primeira página. Seus olhos se arregalaram e suas mãos tremeram ligeiramente ao reconhecer o selo oficial e a assinatura no rodapé. Meu Deus, murmurou, levantando o olhar para Cafu com uma expressão de choque e reverência. É, o senhor é o Cafu da seleção brasileira? O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia que o tempo havia parado. Daniela congelou, sua expressão de desdém transformando-se em pânico. João deu um passo atrás, sua boca entreaberta, enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Os turistas alemães trocaram sussurros, captando a mudança no ambiente, mesmo sem entenderem português. Uma funcionária da limpeza, Dona Rosa, que polia uma coluna de mármore a poucos metros, parou o que fazia, seus olhos arregalados de surpresa. Cafu apenas assentiu, sem alterar sua postura serena. Sou eu, disse simplesmente, sem qualquer traço de arrogância. E este documento confirma que sou o novo proprietário majoritário do Copacabana Palace. A revelação caiu como um trovão no saguão. Daniela agarrou o balcão para se apoiar, o rosto pálido como cera. Sua mente girava, tentando compreender como havia cometido um erro tão colossal. Eu não sabia, gaguejou, a voz falhando, enquanto lágrimas começavam a se formar em seus olhos. Carolina, ainda segurando o documento, olhou para Daniela com uma mistura de pena e repreensão. É o contrato de aquisição, explicou sua voz tremendo de nervosismo. O Sr. Cafu comprou 51% das ações do hotel. A transação foi concluída há 3 dias. O saguão, que momentos antes era um palco de eficiência silenciosa, agora vibrava com uma tensão quase elétrica. Hóspedes e funcionários observavam, alguns abertamente, outros disfarçando seu interesse. Dona Rosa, a faxineira, murmurou algo para si mesma, reconhecendo o Cafu não apenas como o ídolo do futebol, mas como o homem que, em campanhas de caridade, sempre tratava todos com respeito. João, o segurança, baixou a cabeça, envergonhado por quase ter escortado o novo dono para fora.
Daniela, completamente desarmada, tentou falar novamente. Senhor, eu pensei que o senhor era um entregador. Sua voz era um sussurro carregada de arrependimento, mas também de uma revelação dolorosa. Ela havia tratado Cafu com desprezo porque o julgara inferior com base em sua aparência. Cafu a observou por um momento, seus olhos penetrantes, mas sem raiva. Não tem problema, disse ele com uma calma que desconcertava. Mas me diga, se eu fosse realmente um entregador, isso justificaria o modo como fui tratado? A pergunta, simples mas cortante, pairou no ar como um desafio. Daniela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela sabia que qualquer resposta seria uma admissão de seu preconceito. Os hóspedes próximos, que agora acompanhavam a cena sem disfarces, trocaram olhares, impressionados com a compostura do homem que, mesmo diante de uma ofensa, mantinha a dignidade intacta. Carolina, ainda segurando o envelope, interveio, tentando aliviar a tensão. Senhor Cafu, peço desculpas em nome da equipe. Se quiser, posso chamar o gerente agora mesmo. Cafu ergueu a mão, sinalizando que não era necessário. Obrigado, Carolina, mas quero resolver isso aqui mesmo, disse ele, voltando-se para Daniela. Quero que você entenda algo. Este hotel não é só um lugar para os ricos e famosos. É um espaço onde cada pessoa que entra, seja hóspede ou funcionário, merece respeito. E isso começa com atitudes como a sua. Daniela baixou a cabeça, as lágrimas agora caindo livremente. Ela sentia o peso de todos os olhares sobre ela, mas mais do que isso, sentia a vergonha de ter traído os valores que o Copacabana Palace supostamente defendia. João, o segurança, deu um passo à frente, hesitante. Senhor Cafu, eu também não o reconheci. Desculpe-me por quase levá-lo para fora. Cafu sorriu, um sorriso genuíno que parecia dissipar parte da tensão. Você estava fazendo o seu trabalho, João. Não há o que desculpar. Mas agora todos nós temos uma chance de fazer melhor. Nesse momento, Eduardo, o gerente do hotel, apareceu no saguão, alertado por um funcionário sobre a confusão. Ele era um homem de meia idade, com um terno impecável e uma expressão que misturava autoridade e nervosismo. Ao ver Cafu, ele acelerou o passo, sua testa franzida enquanto tentava entender a situação. Senhor Cafu, exclamou, estendendo a mão com um sorriso forçado. Que honra tê-lo aqui. Não fomos informados de sua visita. Lamento profundamente qualquer inconveniente. Sua voz era polida, mas seus olhos traíam a preocupação com o que poderia ter acontecido para atrair tanta atenção. Cafu apertou a mão de Eduardo, mas seu olhar permaneceu firme. Não há inconveniente, Eduardo. Na verdade, este momento foi muito esclarecedor. Tive a chance de ver como o hotel funciona quando ninguém sabe quem está entrando pela porta. Eduardo engoliu em seco, percebendo que a situação era mais grave do que imaginava. Ele lançou um olhar rápido para Daniela, que permanecia imóvel, o rosto vermelho de vergonha. Asseguro-lhe, senhor, que isso não reflete nossos padrões. Tomaremos medidas imediatas para corrigir qualquer falha. Cafu ergueu uma sobrancelha, sua expressão um misto de curiosidade e ceticismo. Medidas são importantes, Eduardo, mas o que vi aqui não é só uma falha. É uma questão de cultura. E isso é algo que vamos precisar mudar juntos. Ele fez uma pausa, olhando ao redor do saguão, onde os funcionários e hóspedes continuavam a observar, agora com um misto de fascínio e expectativa. Não vou demitir ninguém hoje, anunciou Cafu, sua voz clara e firme, surpreendendo a todos. Mas, Daniela, quero que você participe de um programa especial. Durante o próximo mês, você vai trabalhar em todos os setores do hotel: limpeza, cozinha, manutenção. Não é um castigo. É uma oportunidade para você entender o que cada pessoa aqui faz e por que cada uma delas é essencial. Daniela levantou os olhos, surpresa e aliviada, mas também intimidada pela proposta. Ela assentiu lentamente, ainda processando o que acabara de ouvir. Eu aceito, senhor, disse, com a voz trêmula, mas com um toque de determinação. Cafu voltou-se para Eduardo, que parecia desconcertado com a abordagem pouco convencional. Eduardo, quero que você organize isso. E quero uma reunião com toda a equipe amanhã. Vamos conversar sobre o que significa hospitalidade de verdade, não só para os hóspedes, mas para todos que cruzam essas portas. Eduardo assentiu, claramente desconfortável com a ideia de uma mudança tão profunda, mas sabendo que não tinha escolha. Claro, senhor Cafu. Faremos tudo conforme suas instruções. Cafu olhou uma última vez para Daniela, seus olhos transmitindo uma mensagem silenciosa. Esta era sua chance de crescer, de transformar um erro em algo maior. Ele guardou o envelope na mochila e começou a se dirigir para a saída,
mas não sem antes parar para cumprimentar Dona Rosa, que ainda segurava seu pano de limpeza com um sorriso tímido. Obrigado pelo seu trabalho, disse ele, apertando sua mão com respeito. Rosa corou, surpresa com a atenção de um homem cuja imagem ela vira tantas vezes na televisão. Quando Cafu finalmente deixou o saguão, o silêncio que permaneceu era diferente, não mais carregado de tensão, mas de reflexão. Daniela, ainda ao balcão, sentia o peso de sua nova responsabilidade, mas também uma faísca de esperança. Carolina a observava com empatia, enquanto João voltava ao seu posto, pensativo. Eduardo, por sua vez, já calculava como lidar com as mudanças que Cafu claramente pretendia implementar. O Copacabana Palace, naquele instante, não era mais apenas um hotel. Era o palco de uma transformação que começava com um erro, mas que prometia redefinir o que significava hospitalidade no coração do Brasil. Uma semana após o incidente que abalou o saguão do Copacabana Palace, Daniela se encontrava em um mundo completamente novo, um universo escondido nos bastidores do luxo que ela, até então, só conhecia da perspectiva privilegiada do balcão de recepção. A lavanderia do hotel, localizada em um corredor subterrâneo onde a luz natural nunca chegava, era um espaço de calor úmido e ruído constante. Máquinas industriais rugiam como feras mecânicas, cuspindo vapor que deixava o ar denso e pegajoso. O cheiro forte de detergente e amaciante impregnava-se na pele, e o chão de concreto vibrava com o movimento incessante das lavadoras. Daniela, sem o uniforme impecável de recepcionista, usava uma camiseta branca simples e calças de trabalho, o cabelo preso num rabo de cavalo desleixado, já encharcado de suor. Suas mãos, antes acostumadas a digitar no teclado ou entregar chaves com elegância, agora separavam pilhas de toalhas, lençóis e fronhas, cada peça carregando o peso de um dia de uso intenso. Era sua primeira tarefa no programa especial proposto por Cafu, e ela ainda sentia o eco da vergonha daquele dia no saguão, misturado a uma curiosidade tímida sobre o que estava por vir. Ao seu lado, Dona Rosa, uma veterana de 58 anos na lavanderia, movia-se com a eficiência de quem dominava cada canto daquele espaço. Sua pele morena, marcada por cicatrizes de vapor e anos de trabalho árduo, contrastava com o brilho caloroso de seus olhos. Cuidado com a prensa, menina, alertou Rosa, apontando para uma máquina que exalava calor como um dragão adormecido. Se você não dobrar os lençóis direito, ela engole a peça, e aí é uma dor de cabeça para tirar. Daniela assentiu, tentando acompanhar o ritmo de Rosa, que dobrava toalhas com uma precisão quase artística. Quantas peças passam por aqui num dia? Perguntou Daniela, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade genuína. Rosa riu, um som rouco mas gentil. Mais de 600 quilos. Fácil. Toalha, lençol, guardanapo, tudo que o hóspede usa sem nem pensar vem parar aqui. Se a gente atrasa, o hotel inteiro sente. A resposta fez Daniela parar por um segundo, processando a escala daquele trabalho invisível. Ela sempre vira as toalhas brancas e macias como parte do cenário, algo que simplesmente existia, sem nunca imaginar o esforço humano por trás de cada dobra impecável. Agora, com as mãos ardendo de tanto carregar cestos pesados, ela começava a entender. Rosa, percebendo a pausa, continuou, sem tirar os olhos do trabalho. Eu comecei aqui há 20 anos, quando Copacabana ainda tinha só 3 estrelas. Criei meus 3 filhos com esse salário. Não é glamour, mas é honesto. Só que, às vezes, sinto que somos fantasmas. Os hóspedes não nos veem e muitos colegas do saguão também não. As palavras de Rosa atingiram Daniela como uma onda. Ela se lembrou das vezes em que passou por faxineiras ou funcionários da lavanderia sem ao menos um aceno, como se fossem parte do mobiliário. Você já se sentiu desrespeitada por isso? Perguntou Daniela, hesitante, temendo a resposta. Rosa parou de dobrar por um instante, olhando para ela com uma expressão que misturava sabedoria e cansaço. Não é bem desrespeito, menina. É indiferença. E isso às vezes dói mais. Mas a gente segue, porque o trabalho não espera. Daniela baixou os olhos, sentindo um aperto no peito. A indiferença que Rosa descrevia era exatamente o que ela havia oferecido a Cafu, julgando-o por sua aparência sem lhe dar a chance de ser mais do que um estranho. Naquele momento, dobrando lençóis sob o olhar atento de Rosa, ela começou a enxergar o peso de suas ações de uma forma que nenhuma bronca de gerente jamais poderia ensinar. No final do turno, com os braços doloridos e a camiseta colada ao corpo, Daniela sentou-se num banco de metal na área de descanso dos funcionários, um espaço simples com paredes descascadas
e uma máquina de café que parecia mais velha que o próprio hotel. Rosa se juntou a ela, oferecendo uma garrafa d'água. "Você tá indo bem para uma iniciante", disse, com um sorriso que suavizava a exaustão do dia. Daniela riu, surpresa com o elogio. "Obrigada, Dona Rosa. Mas sério, como você aguenta isso todo dia?" Rosa deu de ombros. "Porque sei que meu trabalho importa, mesmo que ninguém note, e porque meus filhos cresceram sabendo que a mãe deles nunca baixou a cabeça." A resposta ficou ecoando na mente de Daniela enquanto ela voltava para casa naquela noite, caminhando pelas ruas agitadas de Copacabana, onde o som do samba escapava dos bares e a brisa do mar aliviava o calor. Pela primeira vez, ela se perguntou quantas histórias como a de Rosa existiam no hotel, quantas vidas ela havia ignorado por trás dos uniformes que cruzavam seu caminho. Na semana seguinte, Daniela foi transferida para a cozinha, um território ainda mais caótico que a lavanderia. O turno do café da manhã era uma tempestade de movimento, panelas chiando, facas cortando em ritmo frenético e gritos de comandas ecoando como numa batalha. O calor das chamas e dos fornos industriais fazia o ar parecer sólido, e Daniela, agora com um avental manchado, lutava para acompanhar as ordens do chefe principal, um homem de voz trovejante chamado Seu Antônio. "Frutas, agora!" ele gritou, apontando para uma tábua onde Daniela tentava cortar melancias com mãos trêmulas. "O quarto 502 está esperando há 10 minutos." Daniela acelerou, mas sua inexperiência era evidente. Um pedaço de melancia escorregou da tábua, caindo no chão, e ela sentiu o olhar fulminante do chefe. "Desculpe-me", murmurou, o rosto vermelho de vergonha. Ao seu lado, Mateus, um auxiliar de cozinha de 20 anos, trabalhava com uma velocidade que parecia desafiar as leis da física. Seus dedos dançavam entre cebolas, tomates e ervas, cortando com precisão enquanto mantinha um sorriso sereno. "Primeira vez na cozinha, né?" perguntou, sem desviar os olhos do que fazia. Daniela assentiu, grata pela ausência de julgamento na voz dele. Tá sendo mais difícil do que eu imaginava." Mateus riu. "Todo mundo acha isso no começo. Eu entrei aqui como lavador de pratos aos 15 anos. Primeiro dia quebrei 3 copos e quase desmaiei de calor. Mas aprendi." Durante uma pausa rápida, enquanto o ritmo da cozinha desacelerava, Mateus compartilhou sua história. Ele crescera nas ruas de Copacabana, vendendo balas nos sinais para sobreviver. Um chefe do hotel, vendo seu esforço, lhe deu uma chance como ajudante. "Eu aprendi tudo olhando, roubando com os olhos", disse ele com orgulho. "Hoje, economizo para fazer um curso de gastronomia. Quero abrir meu boteco, servir feijoada com samba ao vivo." Daniela ouviu, fascinada, percebendo que Mateus, apesar da juventude, carregava uma determinação que ela nunca tivera. Sua história a fez pensar em como ela própria, vinda de uma família de classe média, nunca precisara lutar como ele, mas ainda assim havia se tornado alguém que julgava os outros pela superfície. "Você não tem raiva de como as coisas são desiguais?" perguntou ela, hesitante. Mateus deu de ombros. "Raiva não adianta. O que muda é fazer o seu melhor, mostrar que você é mais do que o que os outros pensam." Aquela conversa, breve mas profunda, plantou uma semente em Daniela. Naquela noite, em seu caderno, ela começou a esboçar ideias. E se o hotel tivesse um espaço onde os funcionários pudessem contar suas histórias? E se isso ajudasse a criar laços, a lembrar a todos que cada uniforme escondia uma vida, um sonho? Na terceira semana, Daniela foi para o setor de manutenção, um mundo de ferramentas, cheiro de graxa e problemas invisíveis que sustentavam o brilho do hotel. Seu Carlos, um eletricista de 60 anos com mãos calejadas e um sotaque carregado do interior da Bahia, era seu guia. "Este lugar é como um corpo vivo", explicou ele, enquanto trocava um disjuntor num corredor de serviço. "Se uma lâmpada queima, o quarto fica escuro. Se um cano vaza, o hóspede reclama. Tudo depende de nós, mas ninguém nos vê." Daniela, agora mais à vontade com o trabalho manual, ajudava a carregar caixas de ferramentas e aprendia a identificar problemas elétricos simples. Enquanto trabalhavam, Carlos contou que viera para o Rio aos 18 anos, fugindo da seca. "Minha mãe dizia que o trabalho, qualquer trabalho, é digno se você faz com o coração", disse ele. "Mas às vezes, sinto falta de um bom dia de quem passa por mim no saguão." Mais uma vez, Daniela sentiu o peso da indiferença que ela própria havia perpetuado. Ela se lembrou de quantas vezes ignorara pessoas como Carlos, focada apenas nos hóspedes ou nas tarefas do balcão. Agora, vendo o cuidado com que ele consertava cada detalhe,
Ela entendia que o luxo do Copacabana Palace dependia diretamente de mãos como as dele. Enquanto Daniela passava por esses setores, Cafu não permanecia alheio. Ele organizou uma reunião geral no salão de eventos do hotel. Um espaço amplo com paredes decoradas por murais inspirados no carnaval carioca. Centenas de funcionários, de gerentes a ajudantes de limpeza, sentaram-se em fileiras, alguns nervosos, outros curiosos. Cafu subiu ao palco sem terno, apenas com uma camisa polo e calça jeans, como se quisesse reforçar que ali não era uma figura de autoridade distante, mas um deles. Eu cresci em Jardim Irene, uma favela em São Paulo. Começou, sua voz grave ecoando no salão silencioso. Minha mãe vendia frutas na feira. Meu pai era pedreiro. Eu sei o que é ser olhado de cima porque sua roupa é simples ou porque você não tem nada além de um sonho. O silêncio era absoluto. Muitos funcionários, especialmente os mais humildes, como Dona Rosa e seu Carlos, assentiam, conectando-se à história de Cafu. Ele continuou, contando como o futebol o tirou da pobreza, mas nunca da humildade. No campo, eu aprendi que o time só ganha se todos jogam juntos, do goleiro ao ponta. Aqui, no Copacabana, é a mesma coisa. Cada um de vocês é essencial. Ele anunciou sua visão: transformar o hotel num ícone da hospitalidade brasileira, onde o calor do samba, a alegria do carnaval e a generosidade do povo do Brasil fossem sentidos em cada interação. Mas isso começa com respeito, disse ele. Respeito entre nós, entre os hóspedes, entre todos que cruzam essas portas. Quero ouvir vocês, suas ideias, suas frustrações. A partir de hoje, minha porta e a da gerência estará aberta. Eduardo, o gerente sentado na primeira fileira, mexeu-se desconfortavelmente. Ele era um homem de processos, de manuais, e a ideia de uma gestão tão aberta o deixava apreensivo. Mas os funcionários, especialmente os mais jovens como Mateus, aplaudiram com entusiasmo, sentindo que algo novo estava nascendo. Daniela, presente na reunião, sentiu um misto de inspiração e responsabilidade. As palavras de Cafu ecoavam suas próprias descobertas nas últimas semanas, e ela começou a imaginar como poderia contribuir para aquela visão. 6 meses depois, o Copacabana Palace era um lugar transformado, não apenas em sua aparência com novos murais de artistas locais retratando o samba e o mar de Copacabana, mas em sua alma. Daniela, agora de volta ao balcão de recepção, não era mais a mesma. Seu sorriso, antes mecânico, agora carregava uma autenticidade que os hóspedes percebiam. Bom dia, Sr. Almeida, disse ela a um hóspede idoso, com um tom caloroso. Como está sua netinha? O remédio que o concierge conseguiu ajudou? O homem sorriu, tocado pela atenção. Muito melhor, obrigado por perguntar. Vocês fazem a gente se sentir em casa. Daniela liderava o programa de integração que ela mesma ajudara a criar, onde novos funcionários passavam por todos os setores, aprendendo não só as tarefas, mas as histórias por trás delas. Ela também organizava encontros semanais chamados Histórias do Copacabana, onde pessoas como Mateus, Rosa e Carlos compartilhavam suas jornadas, criando laços que tornavam o ambiente mais humano. Uma tarde, enquanto Daniela atendia um hóspede, sentiu uma presença familiar ao balcão. Ela ergueu os olhos e viu Cafu, novamente vestido de forma simples, com uma mochila ao ombro. Boa tarde, senhor, disse ela com um sorriso genuíno. Bem-vindo ao Copacabana Palace. Cafu retribuiu o sorriso, notando a mudança em seus olhos. Obrigado, Daniela. Vim ver como as coisas estão andando. Ele fez uma pausa, olhando ao redor. Mateus, agora promovido a cozinheiro assistente, passava pelo saguão com um carrinho de serviço, acenando para Daniela. João ajudava uma hóspede com uma mala, seu rosto mais relaxado do que meses atrás. Parece que o hotel ganhou um novo espírito, observou Cafu. Daniela assentiu, com um brilho de orgulho. É como se todos nós tivéssemos aprendido a enxergar uns aos outros de verdade. Cafu a observou por um momento, como se avaliasse não só suas palavras, mas o impacto de tudo que haviam construído juntos. Você transformou um erro numa lição, Daniela, e essa lição está mudando este lugar. Ele estendeu a mão, num gesto que era mais do que um cumprimento, era um reconhecimento de igualdade. Enquanto apertavam as mãos, o saguão continuava seu ritmo, mas com uma energia diferente, uma que refletia o calor do Brasil, a força de suas pessoas e a crença de que todos, do recepcionista ao faxineiro, merecem respeito. A história de Daniela e Cafu tornou-se parte do folclore do hotel, contada não como uma advertência, mas como um lembrete de que a verdadeira hospitalidade nasce do coração e que uma segunda chance, quando bem aproveitada, pode transformar não só uma pessoa, mas um lugar inteiro.